Olá, eu sou Márcia Rezende e hoje eu trago para vocês a Bolsa Alegria, uma peça super linda, fácil de fazer e econômica. Isso mesmo, você pode aproveitar restinhos de fios para fazer essas tiras coloridas. E para fazer essa peça, vamos precisar dos seguintes materiais: uma base de couro sintético redonda de 16 centímetros, um novelo do Barroco Natural e sobras do Barroco Max Color nas cores 1289 Canário, 6156 Tutti Frutti, 2500 Aqua, 5239 Hortaliça, 4456 Laranja, 6394 Lavanda e o 5669 Tiffany. Agulha para crochê número 3,5, duas argolas mosquetão bola cor prata, um botão imantado de 18 milímetros prata, agulha de tapeçaria, tesoura e cola pano para os acabamentos. Vamos começar? Vocês sabem que a base da Círculo vem com duas, uma de couro normal e essa daqui mais rígida. Essa daqui fica pro lado de dentro da bolsa, tá? E essa daqui fica na parte de baixo. Então, você vai juntar as duas partes e agora com o fio natural, deixando um pedaço longo para que a gente faça o arremate da carreira e a finalização. Nós vamos circular em cada um desses buraquinhos pontos baixíssimos. Então, introduz a agulha em qualquer um deles, laça o fio e traz para frente. Vá para o próximo e faça um baixíssimo. Esse primeiro vai ficar mais soltinho mesmo, porque quando nós finalizarmos com esse fiozinho inicial, vai ficar perfeito. Vá para o próximo e mais um baixíssimo. E assim você vai trabalhar por toda a volta. Um ponto baixíssimo em cada um dos intervalos. E o último ponto, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Ao invés de nós puxarmos o fio que vem do novelo para completar o ponto, nós vamos puxar esse daqui. Então, introduz a agulha, laça o fio e completa esse ponto. Esse aqui fica mais chatinho de puxar, tá? Mas é assim mesmo. Ajusta esse último, porque ele ficou muito largo. Agora, você pode puxar o fio. Vai ficar assim. Esse último aqui, você vai introduzir a agulha desta forma, laçar este fio, passar por baixo, introduzir a agulha aqui no meio desse último, trazer o fio e completar assim o ponto, ficando assim, ok? Agora, nós vamos continuar com o fiozinho que vem do novelo. Só que nós não vamos introduzir a agulha nesse ponto aqui, porque é onde nós deixamos esse fiozinho. Vamos vir no próximo. Introduz a agulha, laça o fio e aqui faz um ponto baixo. E observa que aqui atrás todos os intervalos vão ficar preenchidos. No mesmo lugar, vai fazer outro ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E em cada um dos intervalinhos, você vai preencher com 2 pontos baixos. Ao final desta carreira, temos um total de 84 pontos. Para que o ponto da base da bolsa dê certo, é imprescindível que você tenha, nesta carreira, números pares de pontos, ok? Para a próxima, alonga o fio, vai pular este ponto que nós temos aqui, vir neste ponto, entrar com a agulha desta forma, nestas duas alcinhas do ponto. Trazer esse fio para a agulha, ajustar e levar ele para trás. Ajusta bem aqui. No próximo ponto, introduz a agulha e faça um ponto baixo bem soltinho. E uma correntinha. Aqui nós simulamos um ponto alto. Ok? Laça o fio, vá para o próximo ponto e faça um ponto alto. No próximo, mais um. No próximo, também. E assim você vai trabalhar sobrepondo um ponto alto para cada ponto de base até o final desta carreira, onde teremos 84 pontos altos.
Chegando no ponto 82, nós temos aqui 2 pontos. Quando você completa este ponto aqui, você tem a sensação de que não tem mais nenhum ponto. Porém, aqui nós temos mais um ponto, que é onde nós puxamos a laçadinha para encerrar a carreira. Então, este daqui é o ponto 84. Se você pular, vai dar diferença na contagem de pontos, ok? Vai vir aqui e finalizar a carreira pulando o ponto baixo, vindo na correntinha e laçando essas 2 alcinhas dela e fazer aqui um baixíssimo. Desta forma, fica com acabamento perfeito, simulando um ponto alto. Esta finalização de carreira que eu fiz agora e a que eu vou iniciar será igual para todas as carreiras. Então, alongo o fio, vá para o próximo ponto, faça um ponto baixo, bem soltinho e uma correntinha. Sempre será o nosso ponto alto. Uma correntinha de separação, laça o fio, pula 2 de base, no terceiro faça 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, laça o fio, pula 2 pontos, no terceiro 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Mas, Márcia, e esse primeiro vai ficar sozinho? Sim, quando a gente finalizar a carreira, a gente vai aqui completar com mais 2 pontos altos, ficando igual aos demais. Uma correntinha de separação, pula 2, no terceiro, 3 pontos altos. E trabalhe desta forma, com 3 pontos altos no mesmo ponto e uma correntinha de separação, pulando 2 de base, até o final desta carreira. E para finalizar esta carreira, nós vamos completar este primeiro bloquinho com mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui o último, uma correntinha, e aqui onde temos o ponto baixo, faça mais 2 pontos altos. E finaliza a carreira com o baixíssimo na primeira correntinha, laçando as 2 alcinhas dela. E ao final desta carreira, nós temos um total de 28 bloquinhos de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Para a próxima carreira, vamos iniciar exatamente como iniciamos a anterior. Alonga o fio, vá para o intervalo de correntinha e faça um ponto baixo bem soltinho, uma correntinha, nosso ponto alto. Uma correntinha de intervalo, laça o fio, vá para o próximo intervalo de correntinha e faça 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo de correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo, 3 pontos altos. E vai trabalhar desta forma por toda a volta. E para finalizar esta carreira, complete este primeiro bloquinho com 2 pontos altos. E um baixíssimo na primeira correntinha, laçando as 2 alcinhas. Desta forma que eu ensinei a vocês, nestas 3 carreiras, o nosso trabalho não fica com cicatriz, ele fica perfeito a cada finalização de carreira. E você vai trabalhar a sequência que fizemos nestas 2 por mais 16 carreiras. E ao final teremos um total de 18 carreiras com bloquinhos de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. E observem que ao final das 18 carreiras, nós não temos nenhuma cicatriz no nosso trabalho. Ele fica perfeito. Aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e no mesmo ponto, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de pontos baixos por toda a volta. Aqui já fiz o primeiro, onde nós temos a correntinha, nós vamos trabalhar o ponto baixo desta forma, laçando as 2 alcinhas da correntinha. Eu passo assim por baixo, ó, e completo aqui o ponto baixo.
E onde temos os pontos altos, faça um ponto baixo para cada ponto de base. Onde temos a correntinha, laça as duas alcinhas. Eu prefiro fazer assim porque esteticamente o trabalho fica muito mais bonito do que simplesmente você vir aqui onde tem a correntinha e fazer um ponto baixo. Mas se você quiser e achar mais fácil fazer assim, não tem problema, ok? Então, preencha cada um dos pontos altos e intervalo de correntinha com um ponto baixo. E finalize esta carreira com um ponto baixíssimo, laçando a alcinha de trás do primeiro ponto baixo. Vem no mesmo ponto, laçando as duas alcinhas dele, completa aqui um ponto baixo. Por que eu estou fazendo desta forma? Assim, as próximas carreiras, nós vamos ter um total de 6 carreiras, tá? Essa primeira faremos mais 5 e desta forma as carreiras vão ficar com uma cicatriz imperceptível. Combinado? Então, sobreponha ponto baixo sobre ponto baixo por mais 5 carreiras. Ao final da 6ª carreira, eu volto com vocês. Completadas as 6 carreiras de pontos baixos, esta última, finalize com ponto baixíssimo, laçando as duas alcinhas do ponto. E esta última carreira, nós vamos trabalhar fazendo uma correntinha, vá para o próximo ponto e faça um baixíssimo. Uma correntinha, no próximo um baixíssimo. E assim você vai trabalhar sobrepondo cada um dos pontos baixos. Completado o último ponto baixíssimo, faço uma correntinha, alongo o fio, corta, e com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, a gente vai fazer o acabamento. Então, passe esse fio na agulha, a gente vai pular esta primeira correntinha, vir para o próximo ponto e passar o fio. Volta nesta correntinha, no ponto que a gente pulou, desta forma, e leva o fio. E agora, a gente vai passar por entre os pontos para fazer um acabamento perfeitinho aqui. Passe por essas alcinhas do ponto baixo. Pode cortar o fio. E aqui a gente vai passar um pinguinho de cola. Cola pano, tá? Para selar esse fio. Tira o excesso. E é só guardar secar. Antes de fazermos as tiras nas diagonais, você vai dobrar a peça ao meio, de maneira que esses dois bloquinhos fiquem sobrepostos, ok? Formando assim esse cantinho. Vai pegar o mosquetão e passar por entre os dois. Desta forma. Agora, conte 12 bloquinhos. E esses dois vão formar esta outra lateral. Então, passe aqui o mosquetão. E antes de darmos sequência, eu quero explicar para vocês como é que eu vou fazer a distribuição das cores. Nós temos 28 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, ok? Para fazer as tiras coloridas nas diagonais, nós precisamos de 2 bloquinhos. O primeiro você faz a tira, o próximo você pula. Depois você faz o próximo, a tira, e o outro você pula. Sempre intercalando entre uma cor e outra com um bloquinho, tá? Então, se eu tenho 28 bloquinhos, divido por 2, eu vou ficar com 14. Eu posso fazer de 14 cores diferentes, ou como eu optei por 7 cores. Faço uma repetição de cada cor 2 vezes. Mas como eu vou intercalar 7, ela vai dar uma sequência de 7 cores, depois eu volto com as 7 cores e completo o circuito dos 28 bloquinhos. Ah, um outro detalhe, para facilitar,
Como a gente vai trabalhar nesses intervalinhos que ficam entre os bloquinhos na diagonal, se você dobrar a peça desta forma, fazendo com que esses intervalinhos fiquem para cima, vai facilitar bastante na execução dessa tira, ok? Vou começar nesta diagonal, então eu vou dobrar a peça para facilitar a execução, deixar ela assim. Vou iniciar com a cor amarela. Deixo um pedacinho de fio antes de iniciar para que a gente possa fazer o acabamento. Faço o nozinho inicial. Laça o fio e segura. Venho aqui nesse primeiro intervalinho e faço 3 pontos altos. Sem correntinha de separação, vou para o próximo intervalo, 3 pontos altos. Sem correntinha de separação, no próximo, 3 pontos altos. Sem correntinha de separação, no próximo intervalo, 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. E assim eu vou trabalhar até a próxima extremidade desta diagonal. Completado o último bloquinho, porque aqui, ó, a gente vai chegar onde temos os pontos altos, se fosse para darmos sequência, ok? Então, faço uma correntinha, alongo o fio, corta, ficando assim esta primeira diagonal. Agora, a gente vai fazer estes acabamentos. Então, passe o fio na agulha de tapeçaria. E eu vou levar esse fiozinho aqui, porque eu quero que ele fique retinho, olha. Aqui nesse primeiro ponto alto. Bem no meio dele, tá vendo? Aqui, ó. E levo o fio. Viro a peça. Vou vir nesse intervalinho aqui, desse ponto, e passar o fio. E esconder por entre esses pontos altos que a gente fez. Vou passar aqui nesse meio, entre aqui, ele não vai aparecer do outro lado, tá? E esconder aqui. Aqui eu vou fazer uma carreira de ida e depois eu vou voltar aqui. Chegando aqui no meio, eu vou cortar o fio, deixando um pedacinho, ok? Vou pegar a cola pano e passar ela. Não vou deixar que esse fio fique aqui no natural, tá? Eu vou fazer com que ele fique aqui, em cima do próprio amarelo. Pode tirar o excesso, ficando assim. Agora, eu vou fazer na outra extremidade. Passa o fio na agulha. E agora, eu vou trazer ele aqui, ó, nesse ponto aqui, esse primeiro ponto. É bem aonde ele vai, tá vendo? Quando você puxa, onde ele vai encontrar? Bem aqui, nesse ponto aqui. E levo o fio para trás. Desta forma, tá? Viro a peça. E aqui vou fazer o mesmo acabamento. Vou passar aqui por dentro até chegar onde está a cor amarela. Vou passar por entre os pontos, como eu fiz no outro, primeiro na parte superior. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do de lá de cima. Vou passar só mais uma vez.
porque já é o suficiente, tá? Aí a gente corta o fio. E aqui eu vou passar a cola pano. Trago o fiozinho pra cá e selo com a cola pano. Ficando assim, esta primeira tira já com o acabamento nas extremidades. E observem que ela fica mais deitadinha depois que a gente faz os acabamentos. Vamos para a próxima. Então, vamos pular esta e na próxima já vou dobrar a peça para facilitar a execução. Vou pegar a próxima cor, que vai ser a Tutti Frutti. Mesmo processo, deixa um pedacinho de fio antes de começar, faz o nozinho inicial, laça o fio e segura, vem no primeiro intervalo e faz 3 pontos altos. Sem correntinha de separação, 3 pontos altos no próximo intervalo. E assim você vai trabalhar até completar as 14 tiras, sempre lembrando de entre uma cor e outra deixar uma sem fazer. Vou completar todas as tiras nas diagonais e volto para mostrar para vocês a sequência de cores. Completadas todas as carreiras das tiras coloridas, a sequência de cores ficou amarelo canário, tutti frutti, aqua, hortaliça, laranja, lavanda e Tiffany. E à medida que você vai virando, você observa que a sequência de cores ficou perfeitinha e bem distribuída. Então, agora a gente vai contar para descobrir o meio da nossa peça. Então, conte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o centro da nossa peça. O que você vai fazer? Nesta direção, vai aplicar o botão imantado dos dois lados, tá? Você vai colocar na primeira carreirinha onde a gente iniciou a sequência de 6 carreiras de pontos baixos. Colocando dos dois lados, fica bem centralizado. Agora, nós vamos fazer o cordão para passar e fechar a bolsa e fazer a alça. Então, vamos reservar essa peça. Faça um cordão com 135 correntinhas, deixando um pedacinho de fio nas duas extremidades, que depois que nós passarmos na bolsa, vamos colocar a pérola. Reserva também essa peça e agora vamos fazer a alça. Deixe um pedacinho de fio antes de começar para a gente poder fazer o acabamento. Faz o nozinho inicial, 2 correntinhas, pula a primeira, na segunda vai fazer um ponto baixo bem soltinho. Completou o ponto baixo, vai virar a peça desta forma. Vem nesta alcinha aqui, passa por ela, laça o fio, traz ele para dentro, ficou com 2 laçadinhas, laça, completa o ponto baixo. Vira a peça, sempre neste sentido, tá? Agora, desse lado aqui, nós temos 2 laçadinhas, vai passar por entre as duas. A partir daqui, até o final, vão ser sempre 2 laçadinhas por onde você vai passar o fio. Passou o fio, ficou com 2 laçadinhas na agulha, laça e completa o ponto baixo. Vira, laça as 2 alcinhas, passa por ela, completa o ponto baixo. E assim você vai trabalhando até alcançar a altura de 1,20 m. Sempre lembrando de fazer os pontos baixos soltinhos. Se você fizer ele muito apertado, você vai ter dificuldade de acessar estas 2 alcinhas para passar o fio. Completada a alça, você vai deixar o mesmo pedaço de fio quando você finalizar, ok? Agora, a gente vai passar por esta alcinha que tem na nossa argola. Do outro lado, a mesma coisa. E vamos dar um nó aqui na ponta.
formou um nozinho. Agora a gente vai esconder esses fiozinhos aqui que estão sobrando. Então, vai passar na agulha de tapeçaria, dá um nozinho bem apertado. Para que saia essas pontinhas aqui do início e do final da nossa peça. Vai vir aqui no meio e vai costurar de maneira que a gente prenda ele aqui. Prendeu, agora a gente vai esconder por dentro da alça, passando o fiozinho desta forma, bem no meio da alça. Faz o mesmo do outro lado. Uma vez preso, a gente vai fazer aquele nozinho de costura e esconder o fiozinho por entre a alça. Tomando cuidado para não sair como saiu aqui, tá vendo? Tem que passar por dentro da alça mesmo. Passou um determinado ponto, é só ajustar. Volta mais um pouquinho. Corto o excesso de fio dos dois lados. E a alça da bolsa tá pronta. Esse nozinho você pode colocar aqui, ou deixar ele centralizado. Deixar ele de ladinho assim, vai ficar a seu critério, tá? Agora, vamos passar o cordão na parte superior. Uma das pontas passa na agulha de tapeçaria. Aqui nós temos os dois pontos centrais. Vai vir nesse daqui e passando desta forma. Quando a gente chegar aqui onde nós temos a argola, ao invés de a gente passar por um, a gente vai passar pelos dois bloquinhos de 3 pontos altos e vai seguir. Opa, deixa eu passar por baixo. E vai seguir passando de um em um, desta forma. E vai levando até chegar na outra ponta. Chegando aqui nesta lateral, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, vai passar por 2, tá? Chegando aqui na frente, eu vou fazer com que essas duas pontas fiquem iguais. Então, eu vou puxando com as duas do mesmo tamanho. Agora, a gente vai passar a pérola. Então, você vai precisar de uma agulha mais fina, tá? Para passar no fio e passar dentro da pérola. Passada a pérola, tira a agulha e a gente vai fazer 2 nozinhos aqui, bem firmes, tá? Faz o primeiro. Fez o primeiro, o segundo a gente vai fazer passando por cima deste primeiro. Opa! Assim. Segura e faz um nozinho bem firme. Completou os 2 nozinhos, corta o excesso de fio e faz o mesmo do outro lado. E sua bolsa alegria está pronta. Espero que tenham gostado, que consigam fazer. Fazendo a bolsa, por favor, nos marque, porque nós vamos amar conhecer e compartilhar o seu trabalho. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau!